Boa noite! É bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para cultuar ao nosso Senhor, e nós vamos começar hoje à noite cantando o número 238 do nosso inário, Eu Sei em Quem Tenho Crido. Então vamos cantar. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus olhos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Eu dou graças a Deus que eu posso saber em quem eu tenho crido. Vamos orar. Pai amado, obrigado mais uma vez por esse privilégio de estarmos mais uma vez cultuando o teu santo nome. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de primeiramente conhecer a Ti como Salvador. Obrigado, Pai, pela a promessa que o Senhor nos dá em Tua palavra. Quando nós reunimos em Teu nome, ali o Senhor está também. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe esse culto hoje à noite, em tudo que nós formos fazer, que o Teu nome seja exaltado. Nós pedimos, Pai, através da mensagem dos hinos, a mensagem pregada, Pai, que o Senhor, Pai, a Tua palavra tenha livre acesso aos corações dos ouvintes. E, Pai, se porventura tem uma pessoa que ainda não conhece Ti como Salvador, que ouve a Tua palavra nesta noite, Pai, que o Espírito Santo de Deus convença essa pessoa dos seus pecados e que ele possa entregar a sua vida ao Senhor. Pai, para os que já conhecem Ti como Salvador, desafie os nossos corações ao andar mais próximo de Ti. Tudo isso, Pai, eu peço, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Muito bem, vamos cantar mais um. O número 220 do nosso inário, 220, é outro hino que eu gosto muito. 220, remindo eu vou proclamar. E isso é uma mensagem para cada um de nós. Nós temos essa obrigação, mandamento de realmente proclamar a salvação de Cristo. Remido eu vou proclamar, remido por preço real, remido por Cristo na morte, eu tenho a paz eterna. Remido, remido no sangue do meu Salvador, remido, remido, foi salvo por seu santo amor.
Remido e feliz com Jesus, eu vivo e posso cantar, na luz da presença de Cristo, pra sempre eu vou caminhar. Remido, remido, no sangue do meu Salvador, remido, remido, foi salvo por seu santo amor. Pensando no meu Redentor, pensando vou sempre orar, vivendo eu quero servi-lo, e um dia no céu vou morar. Remido, remido, no sangue do meu Salvador, remido, remido, foi salvo por seu santo amor. Amém. Pelo fato que nós estamos cortando algumas coisas que fazemos durante os nossos cultos normais, nós temos mais tempo para cantar, então vamos cantar o 217 também. 217, ó que grande é esta redenção. E nós vamos estar falando sobre isso hoje à noite, sobre a salvação em Cristo, o que realmente é. Então vamos cantar, ó que grande é esta redenção. Tempos houve em que vivi sem Deus, não andei nos bons caminhos seus, nem quis dirigir os passos meus ao Salvador. Oh, que grande é esta redenção, tão completa e livre a salvação, com fervor os santos cantaram ao Salvador. Sua voz em que me despertou, seu amor meu coração ganhou, por seu sangue foi que me salvou, meu Salvador. Oh, que grande é esta redenção, tão completa e livre a salvação, com fervor os santos cantaram ao Salvador. Já confesso Cristo meu Senhor, hoje nele tenho protetor, e me alegro no divino amor do Salvador. Oh, que grande é esta redenção, tão completa e livre a salvação, com fervor os santos cantaram ao Salvador. Amém. Eu espero que você pode realmente cantar isso como uma certeza em sua vida. Vamos agora para o nosso versículo da semana, que é 1 Pedro 5,8. Eu sei que já a maioria de vocês já memorizaram, amém? 1 Pedro 5,8. Às vezes eu fico falando, querendo receber uma resposta sua, mas aí falando de respostas suas, eu quero agradecer vocês que quando ouvem, assistem os cultos ao vivo, ou quando eles são postados no YouTube, que mandam uma mensagem para mim pelo WhatsApp, que foi muito bom, gostou da pregação, gostou do estudo. Não que me faz uma grande cabeça achando que eu estou fazendo alguma coisa excepcional, mas pelo menos dá para mim aquela confiança que você está participando e ouvindo juntamente conosco. Então, isso é gostoso. Então, pode mandar depois de assistir o culto, falar, gostei, e isso vai ser bom, tá bom? Vamos lá então para o nosso versículo, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Vamos mais uma vez, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. E se você quer, eu gostaria que você fizesse, memoriza, assim que memoriza, grava pelo WhatsApp e manda para mim, para que eu possa ver. Você fala, mas aí, pastor, qualquer um pode pegar lá e ler e mandar para você. Sim, eu sei que qualquer um pode fazer isso, mas eu estou pedindo para você memorizar e depois grava e manda, para que nós podemos juntos realmente estar felizes por aquilo que a palavra de Deus está fazendo em nossas vidas. Vamos cantar mais um, número 242, 242 do nosso hinário. Voz de melodia, 242, deixa a luz do céu entrar. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz do coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Esse é o propósito e a razão pelo qual nós estamos aqui, o motivo pelo que a Igreja Batista Rocha Eterna está aqui, é para pregar o Evangelho, para que as pessoas podem ver a luz que há na salvação de Jesus Cristo e realmente entregar as suas vidas ao Senhor. Vamos cantar mais um antes da mensagem hoje à noite, número 255, 255, é um hino bem conhecido, um hino já bem mais antigo, é Conforme a Tua Infinita Graça. E realmente nós precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua
graça, misericórdia, sim, alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Muito bem, hoje à noite eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Lucas. Lucas fica no Novo Testamento, é o terceiro livro no Novo Testamento. Temos Mateus, Marcos, aí Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Nós vamos ler versículos 1 a 8. Lucas 3, 1 a 8. E aí nós vamos pular para o capítulo 13 e ler os versículos 1 a 5. Mas aqui primeiro em Lucas capítulo 3, versículos 1 a 8, a Bíblia diz o seguinte: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos perante a presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lissanes, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E todo o vale se encherá e se abaixará, todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Agora capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5. 13, 1 a 5. Olha o que a Bíblia diz aqui. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Vamos orar. Pai, mais uma vez eu quero lhe agradecer pelo privilégio de nós termos a tua palavra completa, e o Senhor dá para nós para podermos estudar e conhecer o Senhor melhor e deixar o Senhor realmente agir em nossas vidas. Pai, hoje à noite que o Senhor vem falar com cada coração que está ouvindo, começando com o meu Pai, que nós podemos examinar as nossas vidas perante o Senhor. Pai, possivelmente terão pessoas nos ouvindo hoje à noite que ainda não conhecem-te como Salvador. Mais uma vez, Pai, eu peço
que o Espírito Santo de Deus convence esses ao eles ouvirem a palavra de Deus, tanto as mensagens através dos hinos que foram cantados, como a tua pregação. E Pai, que hoje à noite podemos ver e ouvir de pessoas entregando suas vidas ao Senhor. E Pai, para os que conhecem Ti, trabalha em nossos corações, nos aproxima de Ti, faz com que realmente nós podemos viver a nossa salvação como o Senhor deseja. Por isso, Pai, eu peço, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço. Amém. Amém. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre o assunto de arrependimento. Eu sei que hoje em dia nós estamos vivendo numa época, numa sociedade que realmente, quando se fala de salvação, as pessoas, vamos dizer, aceitam Jesus Cristo como Salvador, mas continuam vivendo como querem. Então, realmente são salvos ou não? Então eu quero olhar isso dentro da palavra de Deus hoje à noite, para que realmente podemos tirar as respostas disso. Eu até coloquei como título aqui, se não vos arrependerdes. O arrependimento, amados, tem uma parte importante em nossa salvação e em nossas vidas depois que uma pessoa é salva. Jesus, ele ensinou que é preciso arrepender-se para ser salvo. Lá em Lucas capítulo 13, versículos 3 e 5, nós lemos isso. Ele também ensinou que devemos crer para sermos salvos. Em João 3,16 ele declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação, amados, é sem dúvida recebida pela fé, como Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, como a salvação é recebida, não é a questão. A questão, a pergunta é, que parte o arrependimento tem na salvação? Aí você me pergunta, mas pastor, existe um versículo na Bíblia que ensina tanto arrependimento quanto a fé? Sim. Em Atos capítulo 20, versículos 18 até 21, Paulo disse que pregou a mesma mensagem a judeus e gentios ali. E o texto diz o seguinte: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos ensinar, anunciar e ensinar publicamente pelas casas. E presta atenção aqui, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se existe um versículo na Bíblia que fala tanto o arrependimento quanto a fé, quando se trata sobre a nossa salvação. É Atos capítulo 20, versículo 21. No versículo 27 de Atos 20, Paulo diz que nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então Paulo não era aquele um que ia pegar só uma parte, como muitos fazem hoje, pegam uma coisa para ensinar isso que seria de melhor proveito para ele e deixar o resto. Não, ele anunciou todo o conselho de Deus. Então Paulo ensinou arrependimento e fé. Eu tenho uma moeda aqui no meu bolso, é uma moeda de 50 centavos. Ela tem dois lados, você conhece ela muito bem. Se eu descrever essa moeda e dizer que tem uma imagem aqui de um lado, ela tem a imagem de José Maria da Silva Paranhos Júnior, que é o Barão de Rio Branco, isso seria certo? Sim, seria. Se eu falasse para você que o outro lado da moeda, o verso da moeda, tinha linhas diagonais no fundo com o valor da moeda em destaque e o ano, seria certo? Sim, seria. Se eu falasse para você que no lateral dela, o lado dela aqui, está escrito Brasil, Ordem e Progresso, isso seria certo? Sim, seria certo. Sim, todos os três descrevem com precisão a moeda de 50 centavos. Mesmo assim, na imagem do Barão de Rio Branco, os destaques do verso
não faz ela uma moeda de 50 centavos, mas fazem parte dela. Então, amados, confiança, fé e arrependimento são todos aspectos da salvação. Como na moeda tem aqueles aspectos que eu mostrei para vocês, também na salvação. A confiança, fé e arrependimento são todos aspectos da salvação. Todos fazem parte da salvação. Nenhum em si descreve completamente a salvação, mas fazem parte dela. Então, hoje muitos ensinam, como eu já falei, o que alguns chamam de crença fácil, ou salvação pela fé, sem arrependimento. Você pode vir aqui na igreja, você pode fazer uma oração, ou até eu faço uma oração botando minha mão em cima da sua cabeça, fazer alguma coisa assim, e aí você é salva. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Essa crença fácil nós não encontramos na palavra de Deus. Ao aceitar Jesus Cristo, amados, você tem que saber que você é um miserável pecador e está morto em suas ofensas e pecados. A Bíblia fala em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em suas ofensas e pecados. Até a palavra salvo significa salvo de alguma coisa. O Evangelho diz que Cristo morreu por nossos pecados. Ser salvo significa ser salvo do próprio pecado, significa ser perdoado dos nossos pecados. O Evangelho diz que somos pecadores e somos culpados diante de Deus. Mas Jesus morreu na cruz para pagar a dívida do pecado que devemos, que nós não podemos pagar. Você não pode ser salvo sem aceitando o fato de que você é um pecador e debaixo da condenação de seus pecados. Então, portanto, crer no Evangelho envolve arrependimento, que é crer pela fé, ou seja, crer na palavra de Deus, de que somos pecadores. Nós concordamos com a palavra de Deus que somos pecadores e que Jesus Cristo nos oferece a redenção por sua graça e misericórdia, se pela fé cremos. Então, mas nós podemos ver isso aqui. Eu já conversei com pessoas, teve pessoas que chegaram para mim já depois de um culto, alguma coisa, falando: olha, eu quero aceitar Cristo como Salvador. Eu sentar com aquela pessoa e perguntar: mas por que você quer aceitar Cristo como Salvador? Eu já teve várias respostas e alguns que sempre fica na memória é aquela: mas eu estou tendo problemas em relacionamento, em casa. Então, outros querem aceitar Cristo ajudando que vai melhorar a sua vida, de emprego, alguma coisa. Amados, esses não são motivos, esses não são as maneiras de nós recebermos a salvação em Cristo. É arrependimento dos nossos pecados, é reconhecer que eu sou miserável pecador, indo para o inferno, e que Cristo morreu na cruz pagando a minha dívida. Esse é a única maneira de realmente nós sermos salvos. Mas infelizmente nós queremos a salvação para nos ajudar, melhorar nossa situação, melhorar nossa vida. Mas, amados, eu não vou dizer que a salvação não pode melhorar. E vai melhorar, porque em primeiro lugar, eu vou estar tirado do caminho indo para o inferno e eu vou estar no céu um dia com Deus. Então, melhor do que isso existe? Não. Então, mas a chave para entender o assunto é compreender o que significa a palavra arrependimento. E é uma palavra, não é difícil de entender, mas infelizmente as pessoas não querem se apegar nela. A definição mais comum de arrependimento é que quando alguém se arrepende, eles param de seguir, param e seguem o caminho oposto. Então, arrependimento no sentido: eu estou indo nessa direção, eu me arrependo, eu faço uma viravolta e agora viro as costas pelo caminho que eu estava indo e agora estou indo na outra direção. Não é difícil. Então, em outras palavras, eles viram de uma maneira para ir para outra. É muito mais do que simplesmente se arrepender de ter feito algo errado. Pessoas, crianças, nós muitas vezes nós arrependemos de ter feito alguma coisa porque nós fomos pegos em fazer ela. E a gente chora e derrama lágrimas: me perdoa, por favor. Mas é um arrependimento de boca para fora. Porque assim que a pessoa vira as costas, a gente continua fazendo a mesma coisa. Amados,
é muito mais do que simplesmente se arrepender de ter feito algo errado. É indo numa direção completamente diferente. Eles aqui entendem que Jesus Cristo veio à Terra, Deus encarnado no homem, para ir à cruz e ali pagar pelos pecados. Eles creem no Evangelho, como Paulo declarou em 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado. Se não é que cresces em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em crendo em Deus, a pessoa que é salva tem uma mudança em sua vida. Versículos vocês conhecem bem, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ao colocar a sua fé em Jesus Cristo, a pessoa recebe de Deus o nascimento espiritual e isso nos transforma. Nós somos diferentes. E esse nascimento espiritual, João capítulo 3, fala muito sobre isso. E Deus diz que a salvação é recebida somente pela fé. Mais uma vez, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o nascimento espiritual é o ato de Deus transformar o coração quando uma pessoa crê. Agora, o que transforma a maneira como vê as coisas? Quando alguém se arrepende, eles entendem que o modo como viviam suas vidas estava errada. Então a maneira que eu vivia, porque eu bebia, eu fumava, eu fui atrás de mulherada, era infiel à minha esposa, e eu gostava de tudo quanto é tipo de coisa do mundo, agora que eu passei a conhecer que eu era um miserável pecador, e que Cristo morreu por mim, o Espírito Santo me convenceu disso, eu aceitei Cristo arrependendo, virando as costas para aquelas coisas. Agora eu vejo que aquelas coisas realmente são erradas, porque a palavra de Deus ensina isso. Agora, sabendo que suas ações passadas estavam erradas, eles param de fazer essas coisas e seguem uma nova direção. Eles procuram a direção que a palavra de Deus ensina, e essa nova direção para o cristão é obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos cultos? Por que nós fazemos estudos? Por que nós encorajamos aquele desenvolvimento daquela intimidade com Deus? Para obedecer ao Senhor. Para que cada um de nós podemos entender que essa obediência é de suma importância em nossas vidas. Assim seguimos a Deus, seguindo sua palavra. Então, por sua vez, arrependimento significa ter uma mudança de coração e ação. Essa verdade, mais uma vez, expressa em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo. Eu tenho muita dificuldade quando eu estou conversando com pessoas que dizem que são crentes. Dizem que já conhecem Cristo como Salvador. Mas nas suas conversas vem palavrões, expressões, coisas que é meio... falando, mas não é aquela coisa preta de pecado, mas está meio amarrãozado. Amados, como um cristão, é para me ser diferente. Como um cristão, Cristo já mudou. Eu agora sou, quando uma pessoa é verdadeiramente nascido de novo, sou uma nova criatura. Então, quem realmente crê em Jesus Cristo e é salvo, se torna uma nova criatura no Senhor. Deus não faz uma nova pessoa, dando-nos uma nova natureza. Ele nos faz uma nova pessoa, nos dando uma nova natureza. Então eu não vou ter mais aquela velha natureza para correr atrás. E essa é a natureza de Deus, que nos permite viver uma vida justa. Essa nova natureza vai permitir que eu viva essa vida que Deus quer que eu viva, que nós encontramos em sua palavra.
Agora observe que Jesus orou pelos salvos antes dele ser crucificado. Eu achei isso aqui bastante interessante. Lá em João capítulo 17, versículos 6 e 8, Jesus orou o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Olha o versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Nota ali, guardaram a tua palavra. Dei as palavras que tu me deste. E não só ele deu, mas eles receberam. Então, note que Jesus diz que aqueles que são salvos guardaram a palavra. E aquelas palavras que eles receberam, as palavras que Deus lhe deu. Essa é a imagem de um verdadeiro cristão nascido de novo. Porque vai querer guardar e receber e guardar e ficar pegando mais da palavra de Deus, se apegando cada vez mais. Ao testemunhar para outros. Eu me encontro a maioria das vezes conversando com pessoas que afirmam ser um tipo de cristão. Você sai convidando, testemunhando, falando de Cristo. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas eu fico tão, às vezes, empolgado. Não empolgado, fico chateado. Todo canto que você vai. Pessoas estão usando aquelas camisetas, fé. Bonés, fé. Isso aqui, fé. Então todo mundo tem fé hoje. E eles acreditam que essa fé vai salvá-los sem arrependimento. Amados, tem que ter arrependimento. Muitos que usam o nome de cristão falham todas as provas que determinam o que um verdadeiro cristão é. E nós já estudamos sobre isso, já lá na igreja, fizemos estudos realmente, quem realmente é um verdadeiro, como que nós sabemos quem é um verdadeiro cristão? Isso é óbvio por olhar e observar a vida daquela pessoa. Pastor, mas não é para nós julgar. Não é que eu estou julgando, a própria palavra nos ensina como um verdadeiro cristão deve andar. E se aquele cristão não está andando daquela maneira, então é cristão. Então nós temos que entender o que a palavra de Deus ensina. Lembre uma coisa, Satanás, ele é o autor da falsidade. Ele certamente tem uma grande parte em omitir a necessidade do arrependimento em recebendo a Cristo como Salvador. Você fala, mas por quê? Porque o que isso interessa a ele? Ele quer que os homens aceitem o evangelho falsificado que não salva, mas deixa o homem pensando que está salvo. Isso nós estamos encontrando muito, infelizmente. As pessoas, não, mas eu já fui batizado em uma igreja. Me mostra na Bíblia onde o batismo salva. Nós já estudamos sobre isso. Aqui nós estamos vendo até hoje. Fé e arrependimento. Mas o batismo, sim, ela é importante, tem o seu papel. Após a salvação, sim. Mas, amados, aqui nós vimos Satanás como autor da falsidade. Ele vem enganando, ele vem deixando as pessoas naquela ilusão, mas eu fiz uma oração, eu creio, eu tenho fé, eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então com isso, eles pensam que são salvos, e Satanás está lá rindo, feliz da vida. Satanás deseja enganar. Em Apocalipse 12:9, a Bíblia diz o seguinte: a antiga serpente, chamada o diabo, é Satanás, que engana todo o mundo. Esse é o trabalho dele. A atitude dos cristãos em relação ao pecado é diferente da do mundo. Quando uma pessoa diz que é um cristão, mas não tem problema de andar como o mundo anda, mas espera aí, a atitude do verdadeiro cristão é para ser diferente, porque é para mim andar como Cristo anda, não como o mundo anda. E o mundo e Cristo não andam juntos. Nós temos muitos versículos que reforçam isso. Então, amados, um verdadeiro cristão entende que pelo pecado que comete hoje, Cristo teve que sofrer 2000 anos atrás na cruz do Calvário por ela. Então, um verdadeiro cristão se sente aquela agonia, sente aquela dor quando ele peca contra Deus, depois que ele conhece Cristo como Salvador. O mundo já continua fazendo tudo do jeito que está, por quê? Não tem aquela consciência, não tem aquela convicção porque ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador.
Em 1 Coríntios 11, versículos 28 a 31, nesse texto ali, verdadeiros cristãos estão discernindo o corpo de Cristo, do Senhor. Eles examinam suas vidas e confessam seus pecados em arrependimento para se aproximar mais com a imagem de Cristo. Então, amados, qual é a atitude de um verdadeiro cristão em relação ao pecado? Muitos que afirmam receber a Cristo, ainda falta algo em suas vidas. E uma razão é que eles não têm uma visão bíblica do pecado. Muitos que afirmam ser salvos nunca rejeitaram o pecado. E, amados, isso é claro na sociedade que nós vivemos, mais e mais e mais nós estamos vendo. As igrejas, tanto nas pregações, como na música, como nas coisas que aceita e não aceita, está parecendo mais como o mundo. É um clube social. Mas o que a palavra de Deus diz? Ela nos ensina que as coisas do pecado é do mundo, mas as coisas de Deus são santas, são de Deus. E nós temos que separar isso. Nós temos que reconhecer e afirmar e rejeitar o pecado, conforme a palavra de Deus ensina. Jesus disse que veio salvar os pecadores. Ele disse lá em Mateus 9,13, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É o pecado, amados, que separou o homem de Deus. É o pecado que destrói o indivíduo e causa tanta mágoa no mundo. Amados, sem pecado não haveria guerras, lares desfeitos, assassinatos, roubos, tristeza, lágrimas, e não teria nem o coronavírus se não fosse pelo pecado. Jesus veio para superar essas coisas em nossas vidas. Sabemos que vivemos em um mundo dominado pelo pecado e todos nós somos realmente afetados por ele. Mas o cristão em Jesus Cristo tem o Espírito de Deus, que traz uma paz no interior, no meio deste mundo pecaminoso. Traz aquela tranquilidade. Nós vimos muitos versículos que nós encontramos na Bíblia, onde Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar seguro, onde nós encontramos paz, onde nós podemos ficar quietos e consolados. Amados, o cristão realmente que vive uma vida piedosa está rejeitando o pecado e não está sendo governado pelo pecado, é uma demonstração do verdadeiro cristão. Todos somos afetados pelo pecado do lado de fora, que é o pecado do mundo, mas se vivemos nossa vida para Cristo, nossa vida será muito melhor. Além disso, amados, seremos um testemunho da misericórdia e graça de Deus para com os outros. Mas todo mundo que vive uma vida piedosa melhora a sua vida, a vida de sua família, a vida daqueles que estão ao seu redor, que você tem o privilégio de influenciar, de tocar. A ideia popular hoje é de continuar no pecado. Vive como você deseja, sem mudança de coração, sem mudança de mente, sem convicção. Estou bem. Por quê? Eu acredito que existe um Jesus. Pense na mensagem de muitas igrejas hoje. É para enfatizar que Deus quer você saudável e rico. O único pecado que eles mencionam é de não dar dinheiro ao seu ministério. E se você dá isso, é um pecado, pela palavra de Deus. Mas, Tiago capítulo 2, versículo 19, olha o que a Bíblia diz. Também os demônios o creem e estremecem. Mas até os demônios creem e estremecem. O ponto é que a crença deles é um conhecimento profundo da verdade, mas não a aceitação dessa verdade. Não há aquele arrependimento para aquela verdade, virando as costas para o mal, o pecado. E, amados, isso é onde nós encontramos tantas pessoas hoje. Tem aquele conhecimento, pode ser até profundo, mas eles não conhecem a verdade no sentido de aceitar a verdade. Eu quero ser um crente, mas eu quero continuar fazendo as coisas que eu quero fazer, que eu quero fazer. E lembra, foi o eu que foi a queda de Lúcifer do céu, quando ele foi expulso de lá. A salvação, amados, é
deixando o pecado e virando para a justiça de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha esta frase aqui: para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu lhe pergunto, quantas vezes você viu Jesus com cigarro na boca, lata de cerveja na mão, fazendo piercings e tatuagens por todo o seu corpo e fazendo coisas que realmente são pecado? Amados, para ser conformado com Cristo, significa ser conformado com o que Cristo representa, e ele se opõe ao pecado, todo pecado. Não só aquilo que eu acho, não, a gente conversa até lá na igreja, muitas vezes a gente está conversando: rapaz, mas ciclano está fazendo isso, aquele lá está mexendo com droga, aquele lá matou fulano, e nós achamos aqueles grandes pecados, e nós não paramos para olhar nossas vidas para ver onde é que nós estamos. Infelizmente. Amados, nós fomos salvos para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12 diz que estamos predestinados com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Uma pessoa cuja vida é dominada pelo pecado não é um testemunho ou qualquer glória para Cristo. Quer se chame de cristão ou não vai trazer glória, não é um testemunho para o Senhor. Então isso nos traz para saber, então, arrependimento. Arrependimento significa o quê? Arrependimento significa mudar de ideia, de pensamento. O arrependimento está no centro da salvação. E a evidência da verdadeira fé salvadora. As ações mostram a evidência da fé de alguém. Se houver uma mudança de coração, de mente, pensamento em relação ao pecado, então a verdadeira fé salvadora está lá. Se nenhuma mudança de coração ou mente, não há salvação. Uma pessoa que é verdadeiramente salva vai ter aquele posicionamento que realmente demonstra aquela fé salvadora em sua vida. Não, isso é errado, então vou me afastar disso, virar minhas costas para aquilo. Crer sem arrependimento é apenas um conhecimento de cabeça sobre Jesus Cristo. O coração não muda. Só sabendo sobre Jesus e querendo ir para o céu não é o suficiente. Devemos crer com total aceitação no fato de que Ele é Deus, que veio à terra e pagou por nossos pecados. Devemos, amados, entender que nós, o indivíduo, pecamos contra Deus. Observe o que Deus disse sobre isso em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Ele diz o seguinte: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aqui nessa cidade nós temos pessoas que não conhecem Cristo como Salvador, são religiosos, acham que eles são pessoas boas porque fazem coisas que moralmente são boas. Ajuda fulano, ciclano. Amados, a Bíblia diz que não há quem faça o bem, não há nem um só. A pessoa que se vê como pecador, vê que o pecado é rebelião contra Deus. Ele vê que isso é destrutivo e desonra nosso Deus e Criador. Amados, é isso que o Evangelho ensina. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os homens de seus pecados. Ensina que é preciso crer que, pela fé, deposito minha fé em Jesus Cristo somente para a salvação. Então, quando alguém realmente entende essa verdade, pode crer e, pela fé, confiar em Jesus Cristo e será salvo. É o ministério do Espírito Santo que convence o coração de uma pessoa quando ela ouve o Evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo. Esse ato convincente do Espírito Santo permite que uma pessoa acredite e seja salvo pela graça de Deus. Se não houver mudança de coração, de mente ou pensamento,
não há fé salvadora, não há fé verdadeira e não há salvação. Em 1 Coríntios 2, 14 a 16, a Bíblia diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha 2 Coríntios 5,17, mais uma vez. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o pecador peca e não sente culpa, não sente remorso, o desejo real de parar de pecar. Se seus pecados lhes causarem problemas e ele for pego, como eu já falei, ele pode sentir pena porque foi pego. Mas isso não é arrependimento bíblico. O arrependimento das Escrituras significa que alguém tem uma mudança de mente que vem pela fé aceitando Jesus Cristo. 2 Coríntios 7, 9 a 10 diz o seguinte: agora fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesse danos em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amados, aquela tristeza que fala aqui, aquela dor, aquela agonia que nós sentimos por ter pecado contra Deus, e quando nós arrependemos, a Bíblia fala aqui, ninguém se arrepende por ter aceitado Cristo como Salvador. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a tristeza divina, amados, produz arrependimento, que abandona o pecado e se afasta dela. Um cristão, se tentado ao pecar, ele não quer. Ele sabe que é errado e destrutivo. Quando ele peca, há algo lá que não existia antes, que é a convicção de pecado que vem do Espírito Santo, que agora habita no salvo. Quando eu vou pecar, eu sou tentado a pecar e eu vou, mas olha, ninguém está vendo, eu vou fazer bem o que eu quero mesmo. Não tem aquela convicção, isso quer dizer que o Espírito Santo não está lá. A pessoa realmente ainda não conhece Cristo como Salvador. Porque o cristão acredita em Deus e conhece o pecado como algo destrutivo. Ele sabe que isso destruirá a sua vida, o seu testemunho diante dos outros e trará vergonha ao Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. O pecado também incomoda o verdadeiro cristão, mas não incomoda o homem perdido. Observe o que Paulo disse aqui sobre isso em Romanos 7, 15 a 20. É um texto meio comprido, mas eu vou ler tudo aqui. Romanos 7, 15 a 25 diz o seguinte: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é a boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habite em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo diz aqui que a guerra na vida de um verdadeiro cristão vem a velha natureza, a velha carne que deseja pecar. O homem perdido não está envolvido nesse conflito
entre pecado e justiça. Ele tem apenas um lado, o lado pecador, que está satisfeito no pecado. Então Paulo demonstra ali que realmente um verdadeiro cristão vai ter essas batalhas, sim, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós também vimos aqui a ação e o resultado da graça de Deus. A graça, amados, começa quando o crer aceita a palavra de Deus, e isso produz uma mudança de mente em relação ao pecado. E uma mudança de mente em relação ao pecado, que é arrependimento, e produz um afastamento do pecado. Quando isso acontece, aí sim, você pode ser exteriormente moral e ainda assim estar em pecado. Nós vimos isso com os fariseus, e quantas vezes, tanto João Batista, como nós lemos nosso texto lá em Lucas, como também Jesus Cristo, chamava a atenção aos fariseus, que eles eram homens externamente justos, mas por dentro, Jesus diz que eram corruptos. Eles eram muito religiosos, mas muitos mesmo. Se uma pessoa não crer e se arrepender, e pela fé buscar o perdão de Deus, ela morrerá no pecado e será condenada ao inferno. Jesus disse em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele quer que todos cheguem à salvação. Em Lucas 5:32 ele diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Paulo pregou arrependimento também aos judeus e aos gentios. Em Atos 26:20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então nós vimos que Paulo, mais uma vez, ele deixa bem claro que uma pessoa que é verdadeiramente arrependida, uma pessoa que diz ser um cristão, que aceitou Cristo como Salvador, arrependeu dos seus pecados, virou as costas para Ele, vai demonstrar obras dignas desse arrependimento. Aí também nós vimos arrependimento na vida de um cristão. Em Mateus 6, versículo 24, a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mas você não pode servir ao pecado e a Cristo ao mesmo tempo. Se alguém é verdadeiramente salvo, ele virá as costas ao pecado. O arrependimento, amados, é virando as costas ao pecado e voltando para a justiça. O cristão pode pecar? Vem a pergunta. Os cristãos pecam? Sim. Mas 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9 diz o seguinte, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Eu acho interessante que existem realmente certas seitas ou religiões que realmente acreditam que uma vez que você entra na sua igreja e aceita os seus ensinamentos, que você não peca mais. E a própria Bíblia diz que se nós dissermos não pecamos, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Sim, como salvo eu vou pecar, mas lembra como eu já falei, aí vem aquela a convicção do Espírito Santo, vem chamando minha atenção, fala, ei, peraí, esse caminho não é o caminho, esse aí não é o lugar, essa atitude não é certa, essas palavras não estão certas, aquilo que você está assistindo não é apropriado. E aí o que o Espírito Santo faz? Ele me convence. Aí eu posso correr a Deus. Conforme diz aqui no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas quando os crentes não confessam seus pecados, eles não estão certos com Deus. Eles estão indo contra a nova natureza que Deus colocou neles. Nós vimos, amados, então qual é a resposta
Para o homem perdido, Deus diz: creia na palavra de Deus e pela fé se arrependa dos pecados. Cristo veio para salvar os pecadores. Se você acredita e confessa que é pecador em arrependimento, Deus diz que você será salvo. Nesse momento, o assunto será resolvido para sempre. Você se tornará um filho de Deus e terá vitória sobre o pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amados, isso é a salvação que nós temos em Cristo. Para não ser mais servos do pecado, eu venho a Cristo crendo e confessando que sou um pecador em arrependimento. Agora, para a pessoa que já conhece Cristo como Salvador, o cristão, Deus diz para confessar seus pecados a Ele. Pare de lutar com Deus. Vamos obedecê-lo. Essa é a única maneira de superar o pecado em nossas vidas e ter paz, ter aquele consolo, aquele sossego. Você não pode adicionar Jesus ao seu pecado e pensar que isso fará bem algum. Você já imaginou você está fazendo uma sopa lá, e você coloca sal, e aí de repente você está com uma colher de sal e tinha muito sal, você só queria colocar um pouquinho, mas de repente foi todo o sal lá dentro. Aí você experimentar salgado demais, ninguém vai poder comer isso aí. Não tem açúcar suficiente para você colocar naquela sopa para melhorar ela. Amados, você não pode adicionar Jesus ao seu pecado e pensar que isso vai fazer bem algum. Não funciona. Ele diz em Lucas 24, 46 e 47, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amados, o versículo diz que onde o perdão ocorre, o arrependimento também está presente. Então eu faço essa pergunta para você. Você me ouviu hoje à noite. Você conhece Jesus Cristo como seu Salvador? Tem certeza que se morresse hoje você iria para o céu? Se você não tem essa certeza, olha, você pode entrar em contato comigo. Já falei uma vez e falo de novo, meu telefone 9632-9907. Mande uma mensagem para mim, ligue para mim, eu terei o maior prazer de sentar com você e mostrar como você pode realmente conhecer Cristo como Salvador. Você pode falar, pastor, mas eu já fiz uma oração, eu creio em Jesus, mas você arrependeu dos seus pecados, você virou as costas para o pecado. Em arrependimento? Você que conhece Cristo como Salvador, de repente não está andando como deve, sabe que tem coisas de pecado em sua vida que você ainda não abandonou. O verdadeiro cristão vai abandonar, virar as costas para aquilo, para servir, obedecer ao nosso Senhor e Salvador. O que você vai fazer hoje à noite? Eu peço que você entregue sua vida a Cristo, se ainda não conhece. E se você conhece, vamos nos aproximar. Como diz lá em Coríntios, examina a sua vida ao espelho da palavra de Deus. Eu acho triste quando você conversa com certas pessoas que dizem ser cristãos e eles querem comparar a sua vida com a vida do próximo. Ah, mas eu sou melhor do que fulano, eu dou mais dízimo do que ciclano, eu frequento mais cultos do que aquele, eu faço mais do que aquela, e assim por diante. E, amados, eu não posso comparar minha vida com a sua. Eu tenho que comparar a minha vida com o espelho da palavra de Deus. E ali Ele vai me mostrar, Ele vai me ensinar, e Ele vai me ajudar, guiar nos caminhos que devo andar. Vamos orar. Pai amado, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor ajude que realmente nós podemos ver o Senhor agindo através da Tua palavra. Pai, desafiando aqueles que conhecem Ti como Salvador, de realmente parar e examinar suas vidas perante o espelho da Tua palavra. E, Pai, porventura aqueles que ouvem, que ainda não conhecem Ti como Salvador. Pai, ao ouvir a Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha convencer dos seus pecados.
e que eles entreguem suas vidas a Jesus Cristo. Ó Pai, ajude que podemos ver fruto disso. Que o Senhor opere e age e trabalhe. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Quero dizer muito obrigado. Se você tem alguma pergunta, dúvida, eu estou à sua disposição. Mais uma vez, meu telefone, meu celular é 9632-9907, aqui mesmo de Guarantã do Norte. Eu estou à sua disposição. E eu estou com muita saudade de vocês, principalmente os irmãos da igreja aqui, de poder sentar e ouvir vocês cantando e ver vocês. Mas eu sei que o dia virá quando nós podemos estar reunidos de novo. Mas até lá, vamos permanecer firmes e até quarta-feira, se Deus quiser.